Salve, salve pessoal, beleza? Eu estava aqui refletindo a respeito da polêmica que se criou em torno da propaganda da Volkswagen. Sim, aquela que todo mundo já viu, quem não viu demorou para ver, que é bem interessante, aliás, que mostra o encontro de duas gerações, encontro de dois ícones, né? No caso, a Kombi clássica, um dos automóveis mais lendários da história, e agora a nova geração da Kombi, que é uma Kombi elétrica, né, muito louco isso a gente pensar, né, é uma revolução. E aí, para simbolizar esse encontro geracional, eles colocaram ninguém menos que os maiores ícones da nossa cultura, Elis Regina e sua filha Maria Rita. Você me pergunta pela minha paixão. Eu acho que o resultado da propaganda ficou muito bacana, né, é emocionante inclusive, né, ver a Elis ali contracenando com a filha que perdeu a mãe quando tinha apenas 5 anos de idade, ou seja, ela não pôde conviver com a mãe de uma maneira que digamos seria natural, né, depois já de adulta. Então essa parte da propaganda é tocante, porém, levantaram algumas críticas no sentido da música que foi usada no comercial, e uma dessas críticas diz respeito ao uso da música de um autor sem autorização dele, né. Pessoas que já faleceram e que já não podem mais opinar se gostariam de ter a sua música ou não sendo usadas para vender um produto, associá-las a uma marca, né. No caso aí específico, estamos falando de Elis Regina, que era uma pessoa super crítica e certamente, com a cabeça que ela tinha na época, né, vamos, pontuar dessa maneira, ela certamente não aceitaria usar a música na propaganda ou aparecer na propaganda da Volkswagen, eu acredito, né. Vale lembrar que a música, como os nossos pais, não é de autoria dela. Ela imortalizou a música, mas a autoria é do Belchior, que era uma outra pessoa bastante crítica, inclusive bastante polêmico. Ele certamente, com a cabeça que ele tinha no passado, também não participaria de propaganda e não aceitaria colocar a sua música lá, sendo usada para vender produto. Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha. Até porque a gente entra numa outra discussão, um pouco mais profunda, inclusive, que é a do sentido da música, né? Que é do significado da letra. E nesse aspecto eu concordo plenamente que a propaganda subverte o significado dessa letra, né? Não só dessa, como de outras também. No caso, a música Como os Nossos Pais, ela não é uma música que faz um elogio ao fato das pessoas serem como eram seus pais, né, viverem como viviam seus pais, como se isso fosse uma coisa legal de manter uma tradição, né. No caso aí é uma crítica, porque ele está falando de uma época que o país vivia numa ditadura terrível, né, e então é uma crítica no sentido de que a gente, tenta mudar e não consegue, né. Apesar de tudo, toda a luta, tudo que foi feito, a gente ainda continua sofrendo dos mesmos problemas, né. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É uma crítica, não é uma ode à família, né, como muita gente pode achar, e como o comercial acaba passando essa interpretação. Então acaba que o comercial usa a música de forma distorcida. Eu acho que até nesse sentido, mais do que nunca, tanto Belchior quanto Elis Regina não aceitariam colocar a música e participar de um comercial como esse, né. Vale ressaltar que, evidentemente, a gente nunca vai saber qual seria a opinião deles hoje, né, já que o Belchior faz menos tempo que faleceu, mas nunca foi uma pessoa muito certinha, né, de um padrão muito adequado dentro da sociedade. A Elis Regina já faleceu há mais de 40 anos, né, e com a cabeça que ela tinha na época, até circulou um vídeo aí, eu vou colocar um trechinho aqui, dela, fazendo sérias críticas, né. Eu vou cantar numa fábrica dia 1º de maio. Mário de Lago já descolou essa fábrica. Vou levar o Salvador do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem operário que consiga chegar, porque o operário não tem carro para ir Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra! Eu não vou a show apresentado por patrão. Enfim, aí isso nos leva a uma série de reflexões nesse sentido, né, o quanto é válido
usar a música dos artistas sem autorização deles. É claro que os herdeiros têm direito, né? Mas eu acho que é importante respeitar a obra, né, e a memória desses artistas. Antes de mais nada, pensar, será que eles gostariam de ter a sua obra sendo usada dessa maneira, né? E isso vale para Raul Seixas, por exemplo, né, que já foram usadas músicas dele em propagandas absolutamente fúteis, né, que não tinham a ver com a música em si, né? Acaba subvertendo a obra, a história do artista. Será que o Raul hoje aceitaria? Pode ser que sim, assim como pode ser que a Elisa aceitasse também, porque afinal de contas o tempo passa e as pessoas mudam, né? Mas a gente nunca vai saber. A verdade é que outros artistas que estão vivos eventualmente permitem que suas músicas sejam usadas em propagandas que também subvertem a ordem, o sentido das letras, né? Eu falo isso porque atualmente tem uma propaganda da Amil passando no YouTube, pelo menos eu vejo sempre no YouTube repetidas vezes, e é uma propaganda insuportável com uma versão ridícula da música Família, né? E mais uma vez ela meio que subverte o sentido da música, porque Família, embora as pessoas achem que é uma música fofinha, bonitinha, bobinha, que fala, que legal a família, tá sempre junto, não sei o quê, na verdade, ela faz uma crítica à instituição família conservadora, né? Quando fala que a família tem que estar ali sempre junta, jantar junto, fazer tudo junto, porque isso era uma obrigação no passado. Hoje em dia não existe praticamente mais isso, né? Mas na época que a música foi escrita ainda era, essas convenções sociais ainda eram muito vivas e cobradas, né? A música fala, por exemplo, sobre uma filha solteira que quer sair de casa, mas a família não aceita. Se ela quiser sair de casa, ela tem que se virar sozinha, descolar o seu ganha-pão, senão a família não vai ajudar, né? Então a música faz uma crítica nesse sentido. Já o comercial da Amil faz a música parecer que legal, a família, né? Que bonitinho. Sendo que é uma propaganda de um plano de saúde. A gente sabe o quanto esses planos de saúde são legais com as pessoas, né? Muito legais. Enfim, eu jamais aceitaria, como um compositor, um artista, que minha música fosse usada para vender plano de saúde. Eventualmente os Titãs aceitaram, né? Não sei o quanto eles ponderaram ou sabiam que a música ia ser usada nesse sentido e acabaram autorizando, enfim. Mas se você pegar o contexto da música, né, da época que ela foi gravada, dentro do Cabeça Dinossauro existiam outras músicas que faziam críticas a instituições, né? Por exemplo, a igreja, né? Que também, na voz do Nando Reis, né? Uma crítica social muito forte, né? E eles criticam ali outras instituições. Então, a música Família não é uma música para ser usada em propaganda, muito menos em propaganda de plano de saúde, né? Mas, enfim, está sendo usada. E a gente já viu aí outros casos, outros exemplos, que nos faz refletir a respeito dessa questão, né? Até quando a obra do artista deve ser preservada, né? Até que ponto deve se respeitar o sentido de uma letra, de uma música. Vale lembrar, por exemplo, a crítica do Renato Russo, né? Quando ele falou abertamente isso, tem um vídeo que rola aí na internet, do Renato no programa do Serginho Groisman, na época, falando sobre Pais e Filhos, né? Que é uma música triste, que fala sobre suicídio. E as pessoas cantam com alegria, sorrindo, gritando, pedindo para tocar aquela música. E ele fala, gente, vocês não entenderam. Essa é uma música sobre suicídio, é uma música triste. Então, assim, não é que não se pode tocar a música, cantar a música, gostar da música, mas tem que entender o sentido da música, né? E procurar respeitar. Seria muito absurdo que, de repente, alguém pegasse essa música, olha que bonito, Pais e Filhos, e fizesse uma propaganda do Dia dos Pais com ela. E eu não duvido que isso venha acontecer um dia, né? O Renato, naquela época, já ficava incomodado de ver as pessoas gritando para tocar aquela música, dando risada, sem entender o quão profundo e o quanto aquilo era doloroso para ele próprio interpretar aquela música, já que ele compôs a música se referindo a uma pessoa que evidentemente que ele conhecia e que aquilo trazia uma melancolia, uma dor, né? Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né?
Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria. Ver essas músicas sendo usadas para propaganda, eu acho que é uma forma muito vil de se usar a obra do artista, né? Ainda mais quando o artista não está mais aqui para dizer se ele aceita ou não. É preciso observar um pouquinho mais a fundo, né? O que as músicas querem dizer. E esse é o grande lance do rock, né? Não só do rock, da MPB também, no caso ali do Belchior, que era muito rock, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante a gente refletir e aprender a respeitar a obra, né? Valeu, gente, é isso aí. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo. Fechou?